Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindo de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com o excelente jornalista americano Danny Haifon. Danny, bem-vindo de volta. É ótimo ter você aqui de novo. Muito obrigado por aceitar o convite. Você tem um canal no YouTube incrível que traz atualizações muito importantes sobre as guerras, sobre o Império dos Estados Unidos, sobre o que está acontecendo dentro e fora do país. E eu recomendo a todos que confiram o canal dele. E será que está no YouTube com o nome dele mesmo, Danny Haifon? Mas hoje eu queria te perguntar um pouco mais sobre o panorama geral. Como você vê a posição em que o Império Americano se encontra neste momento? Especialmente agora, estamos conversando no dia 17 de julho, 16 aí à noite. E me parece que essa questão da guerra com o Irã está ficando cada vez pior para os Estados Unidos. Mas, de certa forma, parece que eles ficaram sem ideias. Então, a resposta acaba sendo: bombardeia mais um pouco, até não dar mais. Thanks again, Pascal. Bom, obrigado mais uma vez, Pascal. É uma boa pergunta. Em que estado está o Império Americano? Porque eu acho que muita gente está confusa, especialmente por causa daquele memorando, o MOU, que muitos analistas e comentaristas importantes chamaram de um documento de rendição. Muita gente disse, com razão, que os Estados Unidos foram derrotados pelo Irã durante aqueles 40 dias de hostilidades, que começaram em 28 de fevereiro e foram até o começo de abril. E depois veio esse documento, o MOU, que deveria ser exatamente o que o nome dizia, um memorando de entendimento, basicamente a base para conversas para encerrar a guerra, e não o fim da guerra em si, como muita gente interpretou errado. Agora isso tudo foi completamente rasgado. Então muita gente está se perguntando, como é que isso aconteceu? Muitos têm dito que os Estados Unidos estão ficando sem munição, sem estoques estratégicos de armamentos e de armas pesadas. Estão ficando sem defesas aéreas. E isso está especialmente claro agora, quando vemos a retaliação do Irã, os ataques com drones, os ataques com mísseis, atingindo praticamente onde quiserem, acertando alvos muito importantes no Kuwait, no Bahrein, por exemplo. Então a pergunta é, como os Estados Unidos vão continuar fazendo isso? A questão dos estoques se esgotando, a questão da rendição, todos esses fatores que a gente poderia analisar para entender por que os Estados Unidos perderam essa guerra. No fim das contas, nada disso importa para um império que não só está em rápida decadência, mas que é controlado por uma elite que enxerga essa guerra como algo existencial, essencial para o seu futuro, para sua própria sobrevivência. Muita gente, eu acredito agora, muita gente disse que os Estados Unidos não têm interesse em estar nessa guerra. E isso vale para a maioria da população. Mas não vale para a classe dirigente, que realmente acredita que sacrificar tudo, a economia global, o aparato militar, toda a infraestrutura militar dos Estados Unidos, basicamente arriscar talvez o próprio futuro do país como potência hegemônica, vale a pena se um dos grandes pilares, e talvez o mais importante caminho para um mundo multipolar, for eliminado. E esse pilar é o Irã. Parece que o que está acontecendo, na verdade, é que as elites dos Estados Unidos estão fazendo um cálculo. Elas vão esgotar todos os seus estoques. Estão dispostas a correr o risco de o preço do petróleo chegar a $200 o barril, o que poderia causar uma grande depressão mundial. Quer dizer, uma depressão global já está embutida no próprio sistema. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Em algum momento, vai haver uma crise econômica. A questão é se a guerra com o Irã vai ser o estopim disso. E isso seria algo sem precedentes históricos, em muitos aspectos. Uma guerra causar diretamente uma crise econômica mundial, isso a gente realmente nunca viu antes. As guerras sempre contribuíram, ou pelo menos em muitos casos contribuíram, para crises econômicas. Mas ser a causa principal, o núcleo, a raiz fundamental disso, é bem diferente. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo agora. É uma aposta, é um cálculo, e eu realmente acho, e esse vai ser um tema que a gente ainda vai discutir muito nos próximos meses e anos,
que o Império Americano foi contido pela Rússia, pelo Irã. Agora a gente vê as notícias sobre a China. A China hoje é vista de forma muito mais favorável no mundo do que os Estados Unidos. A gente vê a China reduzindo a importação de petróleo, em grande parte porque já é independente em energia para cerca de 80% do seu consumo de petróleo. E está disposta a jogar com o mercado de petróleo em benefício próprio, pelos seus próprios interesses e também pelos interesses do mundo. As exportações do país estão disparando internacionalmente, suas exportações globais. Então, todos esses países acabaram travando os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos, na minha opinião, calcularam, o que as elites calcularam, é que precisam se preparar para uma guerra longa. Eles começaram uma com o Irã e não querem encerrar. Aconteça o que acontecer. Essa derrota, na verdade, agora corre o risco de só se acumular cada vez mais. Porque nada do que os Estados Unidos estão fazendo neste momento vai provocar uma mudança de regime no Irã. Não vai fazer o Irã se render. Só está deixando a população iraniana mais irritada. Enquanto a gente fala, os Estados Unidos estão atacando pontes no sudoeste, na costa sul do Irã. Ao Strait de Hormuz, e agora, estão tentando ataques à infraestrutura. E isso só vai deixar a população ainda mais sedenta pelo que alguns chamam de vingança, mas que, na verdade, é justiça o que o povo iraniano está pedindo. Então, não importa o que os líderes iranianos pensem, eles vão ter que seguir a vontade e os interesses do povo. E isso significa que essa guerra não só vai continuar, como o próprio Irã já disse, que ainda nem começou a mostrar do que é capaz, numa guerra que, para eles, também é existencial. Então, já não se trata apenas de sobrevivência. É sobre a própria existência do Irã e a consolidação do papel que o país conseguiu construir no cenário global. Hoje, até acadêmicos, intelectuais e especialistas de destaque no meio tradicional chamam o Irã de uma quarta potência. Mas isso pode ser enganoso. Eu acho que a realidade é que o Irã mostrou, de certa forma, o que significa exercer poder por meio da soberania. E com isso, ele se junta a países como a Rússia e a China, que também conseguem fazer a mesma coisa. Talvez sirva como modelo, talvez um modelo bem perigoso, para os Estados Unidos. Um país de desenvolvimento intermediário que vem sendo sufocado por sanções, mas que se recusa a desistir e tem uma população ferozmente independente. Isso acaba servindo de exemplo para outros países que se veem em situações parecidas, ainda que um pouco diferentes. Então eu acredito que é isso que está acontecendo. E não acho que a gente vai ver uma grande mudança no resultado dessa guerra. Na verdade, o que os Estados Unidos estão fazendo, os líderes estão sempre tentando prolongar a situação para poder continuar apostando em vários cenários que eles vêm testando e que provavelmente vão acabar saindo pela culatra, ou algo no meio disso. A situação não parece boa para os Estados Unidos nessa guerra, mas muitas vezes, especialmente nas últimas décadas, para o Império Americano, isso nem importa tanto para os que estão no topo. Para essa elite, vencer ou perder não é o mais importante. O que eles querem é garantir que o resultado final da guerra sirva aos interesses deles. E no curto prazo, que é o que realmente ocupa a cabeça deles, é lucrar o máximo possível com isso, pelo maior tempo possível. Então existe esse objetivo imediato de continuar criando justificativas para, digamos, grandes contratos com o complexo militar industrial, porque eles vão precisar disso agora, que já esgotaram boa parte dos estoques dos Estados Unidos. E aí, claro, a longo prazo, bem, eu não chamaria isso de uma estratégia. É mais uma realidade. A realidade é que os Estados Unidos precisam prolongar as guerras para ter qualquer chance de influenciar o resultado. É quase como entrar de olhos vendados. Você sabe que nesse momento, China, Rússia e pode incluir o Irã nisso, não são países que podem ser destruídos, derrubados ou controlados. Não dá para ditar regras para eles. Então, a decisão é ficar em guerra com esses países o máximo de tempo possível e testar qualquer tipo de possibilidade que possa causar dano,
e, no fim, deixar o país em uma posição melhor. Essa é a conta. Não é uma boa conta, mas é onde a gente está. That's the calculation. It's not a great one, but that's where we are. Hey, just a very quick note, the best way to support Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou comprando alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Então eu concordo totalmente com esse tipo de avaliação. E é por isso que eu fico pensando sobre o próprio estado do império. Porque, sabe, uma das coisas que mais me surpreenderam nessa guerra é o quão estrategicamente o Irã está agindo. E como o Irã está disposto a absorver ataques que ele consegue conter, mas ao mesmo tempo deixar claro que pode atingir qualquer alvo que quiser na sua própria região. Uma coisa que o Irã não fez foi construir, primeiro, uma arma nuclear e, segundo, mísseis de longo alcance. Então ele não representa uma ameaça direta ao território dos Estados Unidos, certo? Não há nenhuma chance de ele disparar contra Nova York. Ponto final. E me parece que isso também faz parte da questão. Não é que estejam tentando fazer isso. O objetivo é ameaçar as bases americanas na região imediata. Mas uma coisa que eles descobriram, e que agora está mudando um pouco o cálculo, é que podem causar um dano econômico real aos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz. E isso, aliás, é algo que os russos nunca conseguiram. Em 4 anos e meio de guerra contra a aliança da OTAN, eles nunca chegaram a afetar de fato os interesses econômicos das elites americanas. Então, as elites dos Estados Unidos, mesmo quando estão envolvidas numa guerra sem fim, continuam lucrando com isso, certo? Ganham mais dinheiro, ficam mais ricas. Parabéns, aliás, aos Estados Unidos por terem o primeiro trilionário em dólares do mundo. Que conquista, não é? A população inteira deve estar bem feliz por ver que a riqueza média aumentou sem que ninguém precisasse tirar $1 de outra pessoa. Mas esse é o problema do império, não é? O império protege as elites, que mesmo quando estão envolvidas numa guerra que prejudica todo mundo, ainda conseguem ganhar mais dinheiro com isso. E a gente vê como isso é ótimo para Palantir. A gente vê como isso é ótimo por Donald Trump. Mais $1 bilhão só por ficar sentado ali, manipulando o mercado. Mas esse jogo, eu acho, está ficando mais transparente, especialmente para a China, para o Irã, para a Rússia e por aí vai. Você percebe alguma mudança na forma como as pessoas comuns nos Estados Unidos estão começando a olhar para a própria liderança e para esse tipo de gente que realmente contribui para piorar as condições de vida e o padrão de vida dentro do país? Olha, as pesquisas estão mostrando que existe uma oposição forte ao que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. Claro, parte disso tem um viés partidário. Por exemplo, dá para encontrar pesquisas em que eleitores do Partido Republicano apoiam o que Donald Trump está fazendo no Irã, talvez um pouco acima da maioria. Mas todo o resto, e é importante lembrar que os blocos de votação nos Estados Unidos não representam necessariamente toda a população, porque, na verdade, o país tem muito mais independentes. Eu acredito que são cerca de 100 milhões de pessoas que não se identificam com nenhum dos dois partidos, ou que nem estão registradas em nenhum deles. Então, basicamente, 1/3 do país acaba ficando de fora das contas. E o que a gente vê, quando a pesquisa é feita com a população em geral, é que a maioria se opõe ao que está acontecendo. É muito importante você ter mencionado o Estreito de Hormuz e o controle econômico, a influência que o Irã conseguiu exercer. Porque eu acho que agora, com a guerra tendo recomeçado, há muita confusão sobre esse assunto, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, até entre pessoas que se opõem ao que os Estados Unidos estão fazendo. Muita gente viu o memorando de entendimento como uma concessão feita pelo Irã. Mas, na verdade, eu acredito que existia um documento, uma lista de exigências que o Irã tentou arrancar dos Estados Unidos pelo maior tempo possível e com o máximo de itens que conseguisse. E, no fim, esse documento acabou sendo rasgado. Mas eu não concordo com o que alguns dizem,
de que o Estreito de Hormuz simplesmente não é importante para os Estados Unidos. The Strait of Hormuz is just not important to the United States. They're willing to blockade it as well. Eles estão dispostos a fazer um bloqueio também. Eu acho, mais uma vez, que tudo isso tem a ver com o cálculo da elite governante dos Estados Unidos. Alguns poderiam chamar isso de uma aposta perigosa. Tentar ficar nesse vai e vem com o Irã o máximo de tempo possível, esperando que o Irã seja o primeiro a ceder. Mas, na verdade, o que a gente já viu é que os Estados Unidos tiveram que parar. Tiveram que suspender o bloqueio por um tempo. E só retomaram quando, de novo, concluíram que o controle do Irã era inaceitável. Não havia nenhuma possibilidade de os Estados Unidos aceitarem o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, especialmente depois que o Irã mostrou que ia reagir quando os Estados Unidos tentaram, digamos assim, fazer um jogo de bastidores e empurrar navios-tanque por um corredor alternativo. E o Irã disse, não, vocês não vão fazer isso. A gente vai continuar atacando esses petroleiros até vocês pararem. E foi isso que supostamente desencadeou essa nova fase da guerra em que a gente se encontra agora. Mas no fim das contas, a maioria das pessoas nos Estados Unidos já está insatisfeita com essa guerra. É bem provável que isso traga consequências políticas. A gente já vê alguns efeitos políticos do que tem sido o status quo nos últimos anos, especialmente em algumas disputas locais nos Estados Unidos. Mas, sinceramente, eu acho que é quase certo que vai haver uma reviravolta política em Washington, por causa do péssimo desempenho do governo Trump, seja pela derrota na guerra com o Irã, pelos riscos de uma catástrofe econômica global, ou pelo simples fato de que a situação econômica das pessoas, de modo geral, está muito ruim. Só piorou. A inflação não melhorou. Eles continuam tentando vender a ideia de que sim, mas na verdade só piorou, com as tarifas, a guerra comercial com a China e, claro, o que está acontecendo com o Irã e por aí vai. É isso mesmo, por aí vai. São tantos fatores. Basicamente, cada política do governo Trump foi ruim para a maioria e muito boa para os amigos ricos dele, para os militaristas e gente desse tipo. É isso que o Trump é, senhor. O Trump fez o que todos os presidentes dos Estados Unidos fizeram. Ele só, de novo, assim como no primeiro mandato, acabou entrando num conjunto de circunstâncias que abriram espaço para apresentar a campanha de um jeito diferente, para dar uma aparência diferente ao rumo das coisas. Mas no fim das contas, essa aparência é só isso mesmo. Uma aparência. A realidade não é bem essa. Ele está servindo as mesmas pessoas que todos os seus antecessores serviram antes dele. Então, no fim das contas, quando a gente fala em mudança aqui nos Estados Unidos, é difícil dizer, porque no fundo, o que os Estados Unidos realmente fazem de forma excepcional não é só propaganda, nem só convencer as pessoas de que as coisas não são o que parecem. Eles mentem, enganam, espalham desinformação e criam narrativas que colocam o país como forte, poderoso e estável, e que pintam o Irã como inimigo, assim como a Rússia, a China e tantos outros. E embora parte disso funcione até certo ponto, eu acho que o maior problema dos Estados Unidos é que talvez tenham a população mais desorganizada, mais estressada, sobrecarregada e mal paga, considerando o nível de desenvolvimento que o país tem. Underpaid for the level of development that it is. It's supposed to be the richest economy in the world, but the vast majority of people Dizem que é a economia mais rica do mundo, mas a grande maioria das pessoas ganha menos de $30 mil por ano. E, em 99% dos Estados Unidos, isso é muito pouco para viver e cobrir as necessidades básicas. Então, quando a maior parte da população está endividada, sem conseguir pensar em nada além do que vai ter na mesa no dia seguinte, se vai conseguir continuar morando onde está, se vai acabar na rua, se vai conseguir pagar as dívidas antes que o banco tome a casa ou o carro, ou seja lá o que for. Fica difícil para o povo dos Estados Unidos se concentrar em algo como impedir o próprio governo de entrar numa guerra catastrófica e talvez extremamente perigosa, talvez até nuclear, com essas potências que estão crescendo no leste. Acho que esse é o grande obstáculo no caminho. I think that's the big impediment in the way, but nonetheless,
Mesmo assim, o Império dos Estados Unidos está criando todas as condições para que as pessoas, tanto dentro do país quanto no resto do mundo, comecem rapidamente a buscar algo diferente. Porque no fim das contas, sabe, independentemente de o povo americano se mobilizar ou não, a tendência já está traçada. Mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos vão ter que encarar a si mesmos, porque o resto do mundo está olhando para a China. Estão dizendo que a China é um lugar e um país muito mais favorável para fazer negócios, para manter relações, para confiar nesse mundo multipolar. Esses pilares, Rússia e Irã, se consolidaram e continuam se fortalecendo com vitórias militares que vão inspirar pessoas no mundo todo e que já estão tendo grandes impactos. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, da queda de prestígio que Israel vem sofrendo na opinião pública global. Vão acontecer mudanças enormes, não só na forma como as pessoas pensam, mas também na maneira como os países se relacionam entre si. E eu acho que esse é o grande abalo que está vindo para o Império dos Estados Unidos. Pode parecer que está acontecendo devagar, mas na verdade está avançando bem rápido. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas nos Estados Unidos vão ter que encarar isso e começar a exigir algo melhor para elas mesmas, quando perceberem que sim, a mesma elite que está destruindo ou tentando destruir o planeta e tentando acabar com qualquer um que tenta fazer algo diferente. Criar um sistema que realmente atenda às necessidades das pessoas e do planeta. Quando as pessoas perceberem que, na verdade, é essa mesma elite que está destruindo a vida delas, aí sim, acho que a gente vai ter uma situação bem diferente da que temos hoje. A questão é mais ou menos quanto tempo vai levar para isso realmente chegar lá embaixo, né? Mas eu acho bem interessante que nesse momento, apesar das guerras que estão acontecendo, a gente está vendo esse tipo de mudança que parece que não vai embora. Por um lado, tem a barreira dos BRICS que os Estados Unidos estão enfrentando na guerra com a Rússia. A Rússia se recusou a se desintegrar, se recusou a se render, mesmo depois de 4 anos e meio, porque tem sua própria estratégia militar. Por outro lado, a Rússia tem sido péssima em vender a própria narrativa. Algo que os iranianos, veja só, conseguiram fazer muito melhor, pelo menos no Ocidente. Quer dizer, os iranianos não abriram mão da narrativa no Ocidente, né? Já os russos nunca tentaram competir nesse nível. Acho que eles pensaram algo tipo, a gente não vai ganhar mesmo, então para que tentar? E é por isso que ainda parecem, sabe, aquele rosto soviético do passado. Mas os iranianos mudaram o jogo. Usaram filmes de Lego, usaram o Twitter como se não houvesse amanhã. Estão provocando os Estados Unidos, e pelo menos para mim eu vejo isso o tempo todo. E acho que também nos Estados Unidos há uma percepção de que os iranianos estão tentando mudar a própria imagem. E a China agora tem um tipo de apelo muito natural, os dramas chineses, o C-pop, o jeito como as cidades estão se desenvolvendo. E eu acho que até nos Estados Unidos e na Europa já começa a ficar claro que a China é uma sociedade muito, muito moderna em boa parte do país, né? Então, isso não muda completamente a equação. De repente, mesmo dentro do Ocidente, a gente tem essa sensação de que surgiu, digamos, outro mundo muito moderno. Antes, o único país que tinha esse papel cultural de ser moderno, mas ao mesmo tempo estrangeiro, era o Japão. Eles foram os primeiros, mas fizeram isso sob o guarda-chuva, claro, do Ocidente coletivo ampliado. E agora temos um fora desse Ocidente coletivo. E, na verdade, vários. Acho que ninguém, neste momento, no Ocidente, realmente quer ir morar no Irã ou em lugares assim. Ainda não é algo popular a esse ponto. Mas está começando a ficar claro que existe uma alternativa. O que você acha desse aspecto de soft power desses novos rivais, hein? É uma ótima pergunta. Bom, a gente pode começar pelo Irã. Eu acho que tudo começou com a primeira fase da Operação Verdadeira Promessa, quando Israel foi de fato o instigador que forçou o Irã a mostrar suas capacidades de mísseis. E o Irã se conteve de várias formas.
todo mundo multipolar tem uma postura de autodefesa e de não intervenção, e sabe, é realmente contra a guerra, querendo ver o fim completo dos conflitos. O problema é que Israel e os Estados Unidos têm de forma constante, especialmente quando o assunto é o Irã, forçado os limites. Seja tentando enterrar e destruir toda a resistência que o Irã apoia, seja atingindo pessoas que nem fazem parte de nenhuma resistência, apenas populações civis, e causando uma destruição absolutamente devastadora sobre gente comum, sobre pessoas que já sofreram genocídio, como na Palestina. Mas, no fim das contas, desde a Operação Verdadeira Promessa 1 até agora, acho que estão chamando de Operação Nasser, ou algo assim. O que eles estão fazendo agora, em resposta a esse mais recente regime de ataques dos Estados Unidos, mostra que o Irã, e eu acho que o poder brando sempre vem depois, ou anda junto com o poder militar. Então, quando a gente fala do Irã, o fato é que o país conseguiu se manter firme várias vezes, não só 2, 3 ou 4 vezes no último ano, um pouco mais de um ano desde a Guerra de 12 Dias, mas desde a Operação Verdadeira Promessa, lá em, se não me engano, 2024. Esse período agora, que culmina nessas 2 grandes guerras, os 40 dias com os Estados Unidos e Israel, e depois, claro, a Guerra de 12 Dias, em junho de 2025, mostrou ao mundo que o Irã tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos e Israel. Eles dizem que são as forças mais poderosas, não só da região, mas os Estados Unidos afirmam ter o exército mais forte do mundo. O Trump vive repetindo que os Estados Unidos são a força militar mais poderosa do planeta, mas parece que não conseguem fazer nada com isso. Não conseguem derrubar o Irã. E isso abriu espaço. Abriu muito espaço para o Irã, que agora tem uma população extremamente motivada. Sempre foi um povo muito instruído, desde a Revolução. Esse foi um dos pontos em que a Revolução, depois de 1979, mais se concentrou. Então, o nível de capacidade intelectual no Irã, o número de iranianos com alto nível de formação, é impressionante. E o fato de o país ser considerado a porta de entrada entre o Ocidente e o Oriente tem um motivo. Isso é um grande incentivo para os Estados Unidos tentarem destruir o Irã, para cortar a iniciativa do Cinturão e Rota, porque o país literalmente fica bem no meio desse projeto. O Irã sempre teve essa história de manter relações tanto com o Ocidente quanto com o Oriente, e por isso absorveu muito das 2 culturas. Isso significa que há muitos iranianos que realmente conhecem ou têm algum interesse em se aproximar, em dialogar com os ocidentais. E eles têm feito um trabalho muito bom, com todo esse espaço, toda essa motivação, toda essa moral, toda essa energia, que vem de estar sob ataque e precisar fazer de tudo para vencer essa guerra. A gente viu um aumento enorme na capacidade dos iranianos comuns de mandar uma mensagem para o resto do mundo dizendo, olha, essa é a realidade. É isso que a gente precisa fazer. E também, é isso que a gente é capaz de fazer contra os Estados Unidos e contra Israel quando tentam nos destruir. Isso teve um impacto enorme na forma como as pessoas veem o Irã. E agora o Irã, porque tanta gente odeia Israel, quer dizer, Israel é hoje a entidade mais impopular do mundo, e o fato de os Estados Unidos estarem ligados a Israel fez com que o país parecesse ainda mais um ator em quem não se pode confiar no cenário internacional. Na verdade, isso sempre esteve ali meio latente, logo na superfície. Só acontece porque os Estados Unidos são um império e conseguem vender essa ideia de que oferecem oportunidades para o mundo. E por aí vai, né? Propaganda, como você disse, poder brando cultural, poder cultural imperial, tudo isso. Mas tudo isso vem enfraquecendo, especialmente nos últimos 25 anos, desde a queda da União Soviética. Tá tudo diminuindo, se desgastando. E agora o Irã tá nesse ponto. 2026 acaba sendo o momento perfeito para um país como o Irã conseguir, ao mesmo tempo, revidar contra os Estados Unidos com sucesso
e mostrar para o mundo que é capaz de fazer isso. Então esse é um ponto. Agora, Rússia e China são dois casos bem interessantes. No caso da Rússia e dos Estados Unidos, existe toda uma história enorme e um legado mundial da Guerra Fria, com todas aquelas coisas terríveis que foram ditas sobre a União Soviética e sobre a própria Rússia. E há um enorme aparato de propaganda que continua sendo usado até hoje. Um exemplo disso foi o chamado Russiagate. Aquilo foi, na verdade, um ataque no estilo da Guerra Fria contra pensadores independentes, ativistas e basicamente qualquer pessoa tentando criar uma mídia independente, além de ter sido também um ataque direto à própria Rússia. É exatamente isso. O fato é que a Rússia, mesmo sem se concentrar nisso, porque toda a atenção dela tem estado voltada para o conflito, para a guerra, para estabilizar a economia, não tem se dedicado a criar algum tipo de aparato de propaganda para convencer os ocidentais ou o resto do mundo de que está vencendo o conflito. A maioria das pessoas no Oriente, a maioria das pessoas no chamado Sul Global, enfim, a maioria das pessoas fora do Ocidente, sabe que a Rússia está vencendo o conflito. Muitos países têm experiência com sanções. Muitos já passaram por situações de interferência e desestabilização causadas pela intervenção e pela influência dos Estados Unidos. Então, eles sabem, o público que está assistindo sabe, como é quando os Estados Unidos e a OTAN vencem, entre aspas, uma guerra. Quer dizer, quando na prática, destroem um país e o deixam totalmente desestabilizado, quando tudo está dando errado. E a maioria vê que está dando errado. E aí, de novo, o poder militar da Rússia fez duas coisas. Primeiro, deixou as sanções completamente humilhadas, em vários sentidos, e também humilhou militarmente, drenando totalmente a OTAN. A Europa está parecendo pior do que um tigre de papel. Está parecendo um pedaço de papel amassado, na verdade, quando a gente fala de capacidade militar e de desenvolvimento econômico. E foi a Rússia que fez tudo isso. A Rússia expôs tudo isso. E não há nada que os Estados Unidos e o Ocidente possam fazer a respeito. E aí vem a China. Por último, eu acho a China o caso mais fascinante, porque desses três países é o único que não está ativamente em guerra. Os Estados Unidos vêm tentando se preparar para uma guerra com a China, mas isso agora foi bastante atrasado. Fora uma confrontação nuclear, não há nenhuma possibilidade de os Estados Unidos travarem algo que se pareça com uma guerra nos próximos 10 a 20 anos. E até lá, a China vai ter a maior economia do mundo em termos de PIB, e isso vai ser inaceitável para os Estados Unidos. Então é um grande muro que os Estados Unidos estão enfrentando em relação à China. Mas a China tem estado em paz. A China não tem participado ativamente de nenhuma guerra. A China nem sequer fez qualquer movimento em relação a Taiwan ou a região ao redor, que está militarizada com armas dos Estados Unidos apontadas para a China. O país conseguiu, especialmente nos últimos 50 e poucos anos, realizar um verdadeiro milagre econômico. O desenvolvimento chinês já superou o dos Estados Unidos em grande parte das áreas mais importantes, embora não em todas, especialmente nas de alta tecnologia. E até instituições abertamente contrárias à China reconhecem isso, como o Instituto Australiano de Política Estratégica, que defende a mudança de regime na China e é financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por empresas contratadas pelo setor militar americano e também pelo Departamento de Defesa da Austrália. Essa entidade afirmou que a China lidera em mais de 90% de todas as áreas de alta tecnologia. E com essa liderança em tecnologia avançada, com a capacidade de desenvolver infraestrutura num nível que o Ocidente coletivo, e especialmente os Estados Unidos, nunca alcançaram, ela consegue reduzir a pobreza. E a partir daí, vem o poder brando da China. Mas não no campo da informação, porque a China realmente não foca nisso. Ela mantém tudo completamente público e sob controle do Estado. Não tem interesse em criar um setor de mídia privada vibrante, onde as pessoas possam dizer e fazer o que quiserem.
E talvez isso até pudesse trazer alguns benefícios para a China. Mas a China vê isso talvez como uma ameaça maior, por causa dos ataques que tem recebido, em termos de propaganda, dos Estados Unidos e do Ocidente. Ela não quer ver nada parecido surgindo internamente. Então, o poder brando da China tem sido. E agora, as pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente, que, como eu disse antes, estão privadas de qualquer padrão de vida digno do chamado modelo de desenvolvimento que lhes é vendido como algo tão excepcional. Agora que há uma queda acentuada e completa no padrão de vida das pessoas na Europa, especialmente na Europa Ocidental, e também nos Estados Unidos, a gente começa a ver as pessoas voltando o olhar para a China. É meio irônico, mas isso é em parte uma reação ao fato de que a gente só ouve a China é má, a China é maligna, a China é... Sabe, hoje eu acho que o Trump vai dizer algo tipo a China roubou a eleição de 2020 por Biden. É sempre assim, né? A China faz tudo de ruim. A China é uma potência militar agressiva, é diplomacia da armadilha da dívida com o Sul global, e por aí vai. Sempre a mesma coisa. A China é ruim. A gente ouviu isso repetidas vezes, Pascal. E agora as pessoas estão pensando, interessante. Mas ao mesmo tempo estão ouvindo que a China está crescendo economicamente e rivalizando com os Estados Unidos. Então as pessoas querem ver com os próprios olhos, estão indo para lá. E estão percebendo que, na verdade, a China é um lugar até bem pacífico. É um lugar bem agradável. E não só tem todos esses avanços, como também é muito mais acessível para morar. Então as pessoas estão realmente indo para lá, estão ficando por longos períodos, morando mesmo. Eu conheço várias pessoas agora, algumas sino-americanas, outras bilíngues, que disseram, não quero mais ficar aqui, e estão indo morar na China. Essa é uma nova realidade que, na minha opinião, faz parte do poder brando da China. O sucesso de mostrar que sim, é possível ter uma sociedade rica, mas que também consegue cuidar das pessoas e alcançar avanços que o mundo ainda não viu. No fim das contas, esse é o poder brando da China, e está funcionando muito bem. É verdade. É um ótimo ponto a destacar. Não se trata de tentar competir ativamente. É só uma tentativa de ser melhor e realmente atender as pessoas. E isso acaba se espalhando naturalmente. Vai ser bem interessante ver qual vai ser a reação dos Estados Unidos e da Europa quando as pessoas voltarem de Xangai e disserem, olha, vocês vivem dizendo que o nosso sistema é muito melhor que o deles, que o nosso é mais próspero, mais humano e tudo mais. Mas eles têm seguro social, têm cobertura de saúde, têm carros elétricos, têm Xangai. A gente pode ter uma Xangai também? Por que a gente não pode ter Hyun? É tipo assim, em algum momento as pessoas podem querer um pouco de explicação. Claro, a resposta vai ser, porque a China é má, está reprimindo todo mundo e tudo é construído sobre o sangue dos uigures. E aí, bom, você tem feito reportagens sobre Xinjiang. E olha, é todo um mundo de fantasia que tem funcionado por pelo menos 50, se não 100 anos, no Ocidente. Esse modelo ocidental de sucesso e prosperidade, o fardo do homem branco, todos esses estereótipos racistas contra os outros. Agora, tudo isso está desmoronando, porque o resto do mundo está alcançando o Ocidente e até avançando além dele. E isso provavelmente é uma das maiores ameaças que o chamado Ocidente coletivo simplesmente não consegue. Ele já perdeu essa batalha. Pois é, uma das coisas interessantes sobre o que a gente tem visto na trajetória da hegemonia dos Estados Unidos é o seguinte. Muita gente marca o fim da Segunda Guerra Mundial como o momento em que os Estados Unidos se tornam o império incontestável, a superpotência incontestável, certo? Aí, de repente, em 1991, os Estados Unidos não são só essa superpotência incontestável, mas supostamente não tem mais nenhum rival, porque a União Soviética acabou. A China ainda era vista como um país relativamente pobre. Na verdade, a indústria chinesa é impressionante pensar nisso. Em 1991,
a indústria da China era considerada extremamente atrasada. Ela basicamente estava começando. As pessoas estavam só começando a ter telefone em casa naquela época. Então dá para ver o quão rápido a China se desenvolveu. De praticamente nenhuma indústria, quando a União Soviética caiu, até se tornar hoje, de longe, a maior potência industrial do mundo. Mas enfim, eu acho que o ponto principal que precisa ser dito nessa situação é que o Império dos Estados Unidos não tem mais cartas para jogar com esses países. Quer dizer, a gente está vendo a China, em especial, mas também a Rússia, até o Irã. Todos eles estão conseguindo fazer o que, no fim das contas, a globalização tornou inevitável. Quando os Estados Unidos e o Ocidente perceberam que para que suas elites, para que o capital pudesse colher os ventos de lucro com a queda da União Soviética e a destruição do chamado Bloco Socialista, e tudo isso seria preciso exportar a indústria para o mundo todo e criar uma cadeia global de suprimentos muito mais barata e eficiente para as corporações. E claro, para os bancos, voltarem para casa com o máximo de dinheiro possível. Esse é, basicamente, o mundo que eles construíram. As much money as possible. That's essentially the world that they built. The problem is they always underestimate the fact. O problema é que eles sempre subestimam o fato de que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão querer se beneficiar da própria capacidade produtiva. Em algum momento, as pessoas vão dizer: "Espera aí, nós é que deveríamos não só controlar esse processo, mas também tirar proveito dele." E o grande erro, que de certa forma era inevitável, porque os Estados Unidos queriam normalizar as relações com a China para tentar criar uma divisão entre a China e a União Soviética, acabou sendo um erro enorme. E não foi tanto o investimento americano em si, mas o precedente que essa normalização com a China criou naquele momento da história, nos anos 70. Isso abriu caminho para que o resto do mundo passasse a investir na China sem medo de sofrer consequências ou de enfrentar, digamos assim, o bullying dos Estados Unidos. E isso levou a Europa, o Japão e tantos outros países a investirem na China. Só que a China já tinha um modelo que dizia: não, a gente não vai deixar vocês simplesmente se aproveitarem da nossa mão de obra barata, porque fomos pobres por muito tempo. Nós vamos tirar proveito disso. Eles exigiram poder aprender a fazer tudo por conta própria. E não só aprender, mas talvez fazer ainda melhor, com o próprio dinheiro, com o próprio desenvolvimento, com as próprias empresas, tanto estatais quanto privadas. E foi exatamente isso que aconteceu. E agora eu acho que se criou um precedente em que o mundo quer mais disso. O mundo quer mais controle sobre seus próprios recursos e sobre o seu próprio desenvolvimento. E agora tem a China como um modelo de que não só é possível ter sucesso, mas também de que é possível se tornar um grande ator no cenário mundial ao afirmar essa soberania econômica tão importante. É aí que muita análise sobre soberania acaba falhando. Olham para a política, olham para o aspecto militar, mas, na verdade, a economia que está na base de tudo isso. Se um país não tem soberania econômica, mais cedo ou mais tarde ele acaba se tornando submisso à força dominante que dita as regras na economia global. E é isso que a gente tem visto em tantos países que são, em teoria, independentes, mas que vieram do mundo colonizado. A maioria acabou virando países submissos, estados vassalos, neocolônias obedientes. A gente vê isso em toda a região do Golfo. É isso que está levando à retaliação do Irã. Eles são basicamente bases militares dos Estados Unidos. E na América Latina, na África e em boa parte da Ásia, existe esse mesmo problema. O problema de como se tornarem realmente independentes depois de tanto tempo sendo sufocados economicamente pelo sistema financeiro mundial dominado pelos Estados Unidos. Então essa é uma luta que está no centro de tudo isso. Mas o mundo multipolar, com a China na frente econômica e no campo do poder militar, a Rússia e o Irã, tem mostrado vários exemplos do que significa se afastar desse modelo. E eu acho que isso muda completamente o jogo para o mundo inteiro.
E é por isso que os Estados Unidos não podem. É por isso que a gente não vai ver o fim da guerra do Irã tão cedo. Porque, poxa, o que acontece quando essa guerra acabar? A gente já viu que o Irã, eu nem sabia que tinha essa capacidade, conseguiu reconstruir infraestruturas bombardeadas, como as ferrovias, por exemplo, que foram atingidas recentemente. Quero dizer, essa é uma sociedade muito organizada, que vai se recuperar bem mais rápido do que, digamos, o Afeganistão ou o Iraque, depois de todo o estrago causado pela guerra dos Estados Unidos. Essa questão da soberania é realmente importante. E permitir que o Irã saia dessa guerra com todo esse espaço para se reconstruir, com nova influência sobre o Estreito de Hormuz e com seu arsenal militar intacto, que, aliás, mostrou ser capaz de conter os Estados Unidos e Israel em seus objetivos. Isso é um grande exemplo. A gente sempre fala em ameaça de um bom exemplo. Pois é, esse é um exemplo e tanto, que muita gente ao redor do mundo vai olhar e pensar, talvez a gente precise fazer algo parecido. O que foi que eles fizeram? E acho que isso vai ensinar forças de resistência no mundo todo, que se a gente conseguir sentir o cheiro do poder e aprender com isso, talvez também consiga se defender. E acho que essa é uma lição difícil de engolir para os Estados Unidos. E provavelmente também sabe, aprendendo uns com os outros. A Rússia com o Irã com a Rússia, todo mundo com a China e a China de novo com o Irã, certo? Quer dizer, esse é o mundo multipolar tentando descobrir como lidar com o império em decadência. Mas para encerrar, ainda tem algumas coisas que eu acho que o Ocidente ainda tem a seu favor. E para terminar num tom mais positivo, se a gente imaginar um futuro em que exista de fato uma paz multipolar, de um jeito ou de outro, o que é que, na sua opinião, o Ocidente ainda faz bem e que poderia realmente contribuir para esse sistema? Quero dizer, por exemplo, a gente ainda vê um número enorme de chineses e também de iranianos e russos vindo para os Estados Unidos para estudar e para o Ocidente em geral para buscar educação. Vamos ser sinceros, essas instituições de ensino superior ainda são excelentes, mesmo com todos os problemas que têm. Além disso, o nível de liberdade de expressão que você e eu temos para criticar os sistemas em que vivemos ainda é algo que, no geral, eu considero muito valioso. E também, vozes chinesas e russas realmente tentam participar dessas discussões, porque isso ajuda todo mundo. Na sua opinião, o que é que o Ocidente ainda tem de positivo hoje que ele pode oferecer? Olha, eu acho que a contradição interessante que está sempre no centro disso tudo, e que também é muito difícil de conciliar, é que o Ocidente, como projeto... Bom, algumas pessoas chamam de um projeto civilizacional, só que muitas vezes esse mesmo projeto civilizacional acabou sendo contra a própria civilização. Muito sem civilidade, é. É, bem pouco civilizado. Mas o nível de desenvolvimento que os Estados Unidos e o Ocidente alcançaram, eu acho que muito disso está se deteriorando agora, mas ainda tem uma parte que continua de pé. Isso deixa uma questão, sabe, aquela pergunta antiga. O que acontece depois que o império é derrotado? A gente se faz essa pergunta todo ano. Movimentos de independência, todo mundo, a China, todos já debateram essa questão. O que fazer com o que os Estados Unidos e o Ocidente deixaram pra gente? No caso do mundo de hoje, os Estados Unidos e o Ocidente ainda estão aí. E eu acho que seria um erro rejeitar tudo isso, sem entender que, se existisse um sistema, eu até falei sobre isso num artigo recente que escrevi, se existisse um sistema capaz de realmente fazer justiça em relação a muitas dessas questões que a gente discute aqui nos Estados Unidos, por exemplo, então os Estados Unidos teriam uma dívida enorme com o mundo. Não seria só com as pessoas que tiveram suas terras roubadas dentro do país, ou com o trabalho que foi explorado, ou com todas essas questões de reparação. Não seriam apenas essas perguntas urgentes. O mundo inteiro sofreu danos enormes com o que os Estados Unidos causaram, com o que o Império Americano causou.
what the U.S. has wrought on it and what the U.S. empire has wrought. But the U.S., its development has the capability Mas, to os pay Estados that Unidos, debt com o back nível de desenvolvimento que if têm, people teriam sim were condições de mobilized pagar essa and dívida, organized se as pessoas fossem to use it, and then it mobilizadas could e organizadas actually para isso. a greater E isso good of poderia, na the verdade, US beneficiar o and the bem world maior too. dos próprios Estados So Unidos e really, também do there is an Ocidente. Então existe aqui infrastructure uma in large part infraestrutura, because em grande parte, porque os empires impérios costumam primeiro and they tomar tend e to depois build construir a partir do off que of that. tomaram. A indústria, claro, já se foi. E a decadência do Império e do Ocidente em geral é, a essa altura, praticamente inevitável. Essa decadência chega até nas questões de liberdade de expressão, de repressão. Tudo isso está piorando, cada vez mais. Sempre existiu, de certa forma, mas agora está se agravando. It always existed to some extent. But the energy, Mas a energia, o que motivou as pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente a, como você disse, buscar educação, melhorar suas condições de vida, tudo isso pode ser redirecionado para algo muito melhor. E eu acho que é aí que está a verdadeira esperança. No fato de que se a gente conseguir deixar de lado essa arrogância imperial e essa ideia de que somos melhores que os outros, e entender que, na verdade, precisamos viver num mundo junto com todo mundo, independentemente do tipo de sistema ou modelo que cada um queira construir. Então poderemos olhar para nós mesmos, evoluir de verdade e aplicar justiça nas áreas onde as contradições são impossíveis de conciliar. Então é aí que eu acho está a esperança. Sim, os Estados Unidos têm uma infraestrutura decadente, em declínio, mas têm a riqueza que foi tirada do mundo todo e poderiam usar isso para realmente melhorar a situação, se tivessem um modelo diferente. E, na verdade, como o sistema financeiro internacional literalmente acumula, rouba e depois guarda a riqueza do resto do mundo, ele tem essa capacidade. Tipo, amanhã mesmo, os Estados Unidos poderiam compensar a Venezuela por todos os danos que causaram, literalmente com o ouro que está, se não me engano, nas reservas britânicas. Os bancos britânicos. Isso se repete sem parar. Há muitos exemplos dessas coisas imediatas. E, sinceramente, com a riqueza que existe, com todo esse dinheiro fictício, você mencionou antes, o trilionário Elon Musk. Isso tudo se sustenta em muito pouco. Quer dizer, é baseado em muita especulação, muita lavagem de dinheiro, muito jogo e financiamento de Wall Street e todo esse tipo de coisa. Mas a gente poderia redirecionar isso e transformar em capacidade produtiva bem rápido, se tivéssemos um sistema que permitisse e facilitasse isso. Só que agora nos Estados Unidos, no Ocidente, a gente não tem isso. O que temos hoje são saqueadores, parasitas e pessoas que só querem ficar o mais ricas e poderosas possível, às custas de todo o resto. E é aí que as coisas realmente precisam mudar. Para ser sincero, boa parte da história, muita coisa, sabe, é difícil para os Estados Unidos. É difícil. Cultura é uma coisa complicada nos Estados Unidos porque o país acabou se apropriando de muitas outras culturas. Mas por causa disso, existe de fato uma diversidade cultural enorme lá. Na verdade, são muitas culturas convivendo juntas. E isso abre espaço para muita coisa interessante que pode ser feita. Tem também muita gente nos Estados Unidos que talvez se identifique mais com pessoas de outras partes do mundo do que, digamos, com a própria elite que governa o país. Então, mais uma vez, eu acho que há muitos motivos para ter esperança. E acredito que os Estados Unidos e o Ocidente ainda têm muito a contribuir. Só que isso provavelmente só vai acontecer se os Estados Unidos e o Ocidente forem completamente repensados como sistema em si mesmos. Mas essa reconceitualização está chegando. É meio inevitável. E para ser sincero, eu tô animado com a ideia de um Ocidente pós-colonial e pós-imperial, todo ele, e talvez um Ocidente mais integrado com o Oriente, o Norte e o Sul. Não seria ótimo? Acho que é para lá que a gente está indo. E o seu canal, Benny Haifong no YouTube, também em vários idiomas, está ajudando a gente nesse caminho. Então, obrigado pelo seu trabalho, Benny. Tem mais algum lugar em que os recursos precis? Any other place where people should go to find your work?
Sure, you can follow me. You can find me Claro. on Olha, você Substack. pode me acompanhar, pode me encontrar no Substack. Tenho escrito alguns artigos aqui e ali. É o Chronicles of Haiphong. É só procurar por Danny Haiphong Substack. Também estou no X. É só buscar meu nome lá. Acho que o nome do perfil é Geopolitics Haiphong. Mas na verdade, o melhor lugar é o YouTube. Lá você encontra todos os outros links também. Então é isso. Muito obrigado. E obrigado pelo trabalho que você faz, Pascal. O Neutrality Studies é um pilar fundamental da mídia alternativa e independente nesses temas globais tão urgentes. On these pressing global matters. Thank you for that. Obrigado por isso. A gente continua seguindo em frente. Pessoal, procurem o Danny Haiphong no Google e se inscrevam no canal dele. Danny, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you so much for your time today. Bergsoit.